tudo bem? Como é que vai? Como é que está a sua família? Está tudo bem? Eu espero que esteja tudo tranquilo. Apesar de nós estarmos vivendo dias difíceis, teve aí uma alagação, uma enchente, né, que comoveu aí o Brasil, né, por causa das inundações do Rio Acre e dos seus afluentes, né? Vale a pena aqui a gente ressaltar que a união do povo acreano, né, dos nossos governantes, se fez necessário e oportuno para ajudar a nossa população. Quero aqui parabenizar a todos aqueles que se dispuseram a entrar nessa corrente do bem e ajudar a população. Teve gente que subiu o rio, desceu o rio, de barco, de canoa, de voadeira, mas esteve ali prestando a sua solidariedade à nossa população. E quero aqui, já no início do programa, eu já quero mandar aqui um abraço todo especial para a dona Maria Galdino, minha tia Maria Galdino, lá no Aeroporto Velho, também o Adalberto no Quinari, o Chiquinho e o Pompeu e o Coleguinha, e também o Assis e o Cristiano, todos no Quinari assistindo o nosso programa. Comprovadamente, quando nós nos encontramos na cidade, aí todo mundo comenta que assistiu o programa, que gostou da entrevista e coisa e tal. Hoje não é diferente, tá bom? Eu estou recebendo aqui a presidente do Instituto de Terras do Acre e Iterac, Gabriela Câmara, que também é do Quinari, que está comigo nessa data de hoje. Como é que tá? Tudo bem, Gabriela? Seja bem-vinda. Tudo bem, MJ. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade por estar aqui podendo expressar um pouco do trabalho que nós estamos realizando através do Instituto de Terras do Estado do Acre. Quero cumprimentar todos os telespectadores, ouvintes, as pessoas da rede social que acompanham essa programação de grande audiência que você tem feito com maestria aqui através desses meios de comunicação. Olha, o que nós temos articulado para essa sua vinda aqui foi igual a gente contratar assim, um craque, entendeu? Para o Flamengo. Na verdade, não, mas a gente muito entende, trabalho, né? A gente entende. Muito trabalho, MJ, muito trabalho. A gente trocando ideias ali no WhatsApp, né? E as atividades mesmo do governo voltado para a regularização fundiária é intensa, né, o presidente? Muito intensa, MJ. A regularização fundiária, ela avançou bastante aqui no estado do Acre, mas ela ainda tem muito o que avançar. E para isso é preciso dedicação, compromisso, responsabilidade com as agendas, para que a gente possa aí avançar cada vez mais. O respeito com a população. Com certeza, né? Compromisso de entregar a política pública na mão de realmente quem precisa. De quem merece e de quem precisa, exatamente, né? Partindo desse ponto, a regularização fundiária é um dos maiores problemas do Acre. A senhora pode detalhar para nós o cenário atual? E existe um levantamento de quanto ainda existe de áreas que precisam desse chamado regularização fundiária, presidente? Olha, MJ, primeiro eu acho que é importante a gente registrar que o estado do Acre, ele é um estado que já foi um país, já foi parte do estado do Amazonas, nós já fomos território federal. E além de tudo isso, nós ainda somos um estado que está entre duas fronteiras de dois países, né? Sem falar boliviano também, né? Porque... Exatamente. Então, o território do nosso estado, ele é complexo, né, de fazer essa análise técnica referente à regularização fundiária. O nosso estado, ele é um estado que a maioria das nossas áreas, elas são da União. E a Constituição Federal, ela diz lá no artigo 182 que a responsabilidade de fazer regularização fundiária REURB-S é do município e não do estado. Mas o governo do estado, por entender a necessidade, a complexidade da regularização fundiária nas áreas que nós temos aqui no nosso estado, ele criou o Instituto de Terras do Estado do Acre para poder atuar em parceria com as prefeituras, através de termos de cooperação técnica, e trabalhar tanto a regularização fundiária urbana como a rural do nosso estado. Daqui a pouco eu quero até fazer uma pergunta sobre qual é a diferença entre a urbana e a rural quando se trata da questão da legalização.
Existe ainda, então, várias terras que precisam ser legalizadas? Tem um levantamento, o Iteracre tem esse levantamento, presidente? Olha, MJ, não me recordo aqui precisamente, exatamente, mas eu tenho convicção de que nós temos ainda muito trabalho nos 22 municípios do nosso estado. As parcerias que estão sendo firmadas nessa cooperação técnica com os prefeitos é importante para esse processo? Importantíssimo, né? Como eu acabei de falar, o Iteracre ele trabalha em áreas que são do estado, né? Então, sem as parcerias através dos termos de cooperação técnico entre o estado, através do Iteracre, e as prefeituras, fica inviável o trabalho de regularização em áreas que são de domínio do município. Então, essas parcerias elas são extremamente importantes para o avanço dos trabalhos de regularização. O Acre, como os municípios, né, algumas áreas elas foram criadas por meio de invasões, né? Eu acho que nós somos o estado onde mais se registrou nos últimos anos invasões. Se você ver, vamos aqui na capital. Os 100 e poucos bairros que nós temos na capital, na sua grande maioria, foram invasões. Exatamente. Quando invade uma terra dessa, o processo para regularizar, o processo para você adquirir título, urbanizar uma invasão, tornar ela um bairro, é difícil. E para chegar, então, a ter um documento na mão daquela terra ainda é mais difícil. É essa a dificuldade hoje enfrentada em todos os municípios do Acre, presidente? Essa é a realidade dos 22 municípios do nosso estado. Nós enfrentamos aí diversas dificuldades quando a gente vai regularizar essas áreas. Primeiro, para a gente poder fazer um levantamento das pessoas que estão em posse daquela área, porque cada área, como você bem registrou, tem uma história, não é? Tem uma complexidade. E a regularização fundiária ela não é uma receita de bolo, que o mesmo plano de trabalho que eu uso para Senador Guiomar, eu vou usar para uma área em Rio Branco, não é. Não é diferente. Cada área tem uma forma de ser regularizada, os atores da regularização daquela área são diferentes, então precisa de muitas análises. A regularização fundiária passa por várias mãos, não é só pela mão do Iteracre. Então, precisa de toda uma integração para poder viabilizar a regularização dessa área. O governador Gladys Cameli, ele sempre cita a questão da regularização fundiária. Quando a senhora assumiu o Iteracre, a senhora lançou o programa Minha Terra de Papel Passado. A senhora poderia dar maiores detalhes e informações a respeito deste programa? Até porque a senhora, na época, era diretora do Iteracre, a senhora já prestava esse serviço, já estava trabalhando. Sim. Ao assumir, a senhora então apresentou o projeto, o programa, que hoje é a Minha Terra de Papel Passado. É isso mesmo, o MJ está bem informado, né, MJ? Antes de estar presidente do Iteracre, eu realmente estive diretora. Aliás, quero até parabenizar o ex-diretor, doutor Alírio, né, que também fez um excelente trabalho no Instituto de Terras do Estado do Acre. E durante as nossas reuniões com o doutor Alírio, né, participando das conversas com os diretores, os técnicos que vão a campo do Iteracre, eu identifiquei a necessidade dessa criação desse programa. Aí sucedeu que o doutor Alírio foi convocado para uma outra missão, né, e o governador Gladys Cameli deu nas nossas mãos essa missão de tornar o estado do Acre um estado de proprietários. Então eu conversei com o governador e ele autorizou a gente fazer a criação, o lançamento desse programa, o programa Minha Terra de Papel Passado, que é um programa que foi criado para fazer a desburocratização desse processo complexo, desse processo administrativo, que a complexidade ela é bem parecida ou até maior do que você registrou aqui. E para fazer essa desburocratização, nós tivemos que reconstruir algumas relações para viabilizar a desburocratização. Por exemplo, Corregedoria do Estado do Acre.
né? Nós tivemos que buscar um diálogo com o Tribunal de Justiça. Mais próximo. Mais próximo, buscar um corregedor do nosso estado, que é a pessoa, o desembargador Samuel Evangelista, que é a pessoa que tem sido aí um entusiasta da regularização fundiária e tem viabilizado os registros dos títulos que nós entregamos. E ele tem nos ajudado a dar celeridade nesse processo dentro dos cartórios. Nós tivemos também que buscar um diálogo com a União, nós tivemos que buscar um diálogo com o INCRA, nós tivemos que buscar um diálogo com as pessoas que estão em posse dessas áreas, nós tivemos que buscar o poder executivo, legislativo, para poder viabilizar toda essa política pública que passa por várias mãos. Por isso é que a gente fala que regularizar, ela tem um viés muito intenso, né? Amplo também. Muito amplo, né? Por exemplo, a senhora passou, acho que mês passado, se não me engano, alguns dias em Brasília também, né? Com reuniões importantes, buscando, né, parcerias importantes para que esse projeto de legalização fundiária possa não ser apenas do Acre, mas uma referência para o país, não é isso? Eu tenho buscado, MJ, seguindo a determinação do governador, dialogar com todos esses atores, né? As pessoas, as instituições que podem viabilizar essa celeridade, essa desburocratização, que podem trazer recursos para potencializar a regularização fundiária aqui no estado do Acre. E lá em Brasília, nós precisamos muito dialogar com o governo federal, porque aqui nós nos deparamos frequentemente com regularizações que esbarram em áreas que são do governo federal, que são da União, né, que são, por exemplo, do DENIT, né, e nós precisamos... Do Exército, né? Do Exército. Tem muitas terras aqui que pertencem ao Exército. Sim, né? E nós precisamos ter esse diálogo com essas pessoas que estão representando essas instituições, buscando sempre em Brasília, né, essa conversa para que a gente possa alinhar primeiro lá e depois aqui com os superiores dos presidentes. Né? Não querendo ser redundante, mas eu vou te perguntar, tá? Qual é a maior dificuldade, quais os maiores desafios para se trabalhar a questão da regularização fundiária no nosso estado? É a geografia, é a falta da documentação, da orientação, de informações? Qual é o maior desafio? O maior desafio, Jota, é difícil até de eu te falar, porque a regularização fundiária ela é complexa desde o primeiro passo, desde a primeira etapa até a entrega do título definitivo. Então, posso dizer que eu tenho até convicção que eu não tenho como dizer para você, uma específica. É uma específica, não tenho como te falar, porque cada regularização, cada ação, cada planejamento de trabalho, ele tem a sua dificuldade, desde do cadastro, do georreferenciamento, da pesquisa cartorial, do levantamento e a criação do mapa memorial daquela área, tudo tem uma complexidade específica quando chega em cada etapa. O ITERAC, na sua gestão, implantou um sistema de trabalho, eu vou classificar aqui como humanizado, não é? Ou seja, você presidente, você vai para a rua, você vai para os bairros, você entrevista, você pergunta, tal. Nas gestões passadas isso não acontecia. Quem ia para o campo era exatamente os colaboradores, os servidores, eram quem ia. Essa sua ida aos bairros, aos locais de difícil acesso, os locais mais distantes para ouvir a população, tem feito você sentir algo, digamos assim, mais necessário? Ou seja, trabalhar de uma melhor maneira para alcançar esse povo? Com certeza. É uma orientação que o governador sempre nos deu, Jota, é que a política pública, como a gente acabou de registrar, ela precisa chegar em quem precisa e quem merece de fato. E lá no Iteracre, quando eu cheguei no Iteracre,
eu compreendi que o público que a gente atende, ele é um público vulnerável, que muitas vezes não tem condições de pagar uma passagem de ônibus para chegar na sede. Para chegar lá na sede. Exatamente, e dar entrada no seu processo de regularização. Então, nós criamos o gabinete, nós criamos o Iteracre itinerante, aonde nós saímos da sede do Iteracre, de dentro do gabinete, toda semana, e vamos para dentro das comunidades, conversar com essas pessoas, cadastrar. O cadastro é algo magnífico. É importantíssimo o cadastro, que é o primeiro passo na regularização fundiária, porque o cadastro, ele tira aquela pessoa que está na vulnerabilidade diante da invisibilidade dela diante do Estado. Ela passa a ser uma pessoa para o Estado que está ali, está irregular e precisa ser regularizado, precisa ter acesso. Ela sai do anonimato. Sai do anonimato. E por isso nós compreendemos a necessidade de sair de dentro do Iteracre e chegar até aquelas pessoas que não têm condições, aquelas pessoas que por muitas vezes, como você registrou, não têm conhecimento, não sabem o que é regularização fundiária. Muitas vezes as pessoas não compreendem que essa é a Constituição Federal que diz que a gente tem que ampara. Exatamente, que ampara. E a gente busca levar esse conhecimento e cumprir o que está escrito na Constituição Federal. Nós temos 22 municípios, cada um deles geograficamente em situações diferentes. Qual foi o município que foi mais difícil para fazer a entrega? Chapuri. Chapuri? Chapuri foi o município mais difícil de fazer o trabalho de regularização fundiária. Mais difícil por causa das divergências, não é? Às vezes os gestores, o gestor ele ainda não tem essa consciência da importância da regularização. Então, Chapuri foi um município muito complexo de fazer regularização devido à falta de clareza, né, das pessoas que estão à frente da... rapaz, e o pior que Chapuri, como berço da Revolução Acreana, né? E aquela região é a região onde há mais embates, né, por questões fundiárias, né? E há essa complexidade, né, de se admirar mesmo, porque... Né, e lá vocês trabalharam, então, de uma maneira mais intensa? Trabalhamos de uma maneira mais intensa. Foi necessária uma intervenção do Tribunal de Justiça, onde o desembargador Elcio e o desembargador Samuel Evangelista chamaram o gestor do município para poder informar ele, não é, a responsabilidade de entregar a regularização fundiária, aquelas pessoas que esperavam há 30, não é? Nós temos ali o polo da borracha, que nós fizemos um trabalho que as pessoas ali esperavam há 30, 50 anos, né, para ter o seu documento, né? E na zona urbana, no bairro Laranjal, onde a gente trabalhou, as pessoas esperavam lá há 15 anos, né? Então, a gente se depara com algumas situações que podem ser facilitadas se as pessoas que estão nos lugares estratégicos tiver clareza e entender que o cidadão ele tem o direito de ter um documento da sua terra. Ou seja, a identidade da terra, né? A identidade da terra, a identidade assim da terra. Que a gente chama a identidade da terra. Verdade. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns cerimoniais para o Iteracre, sabia? E me envolver nessa questão da regularização fundiária. Por isso mesmo que eu estou questionando, porque existem alguns outros municípios que o trabalho já é mais fácil, né? Sim. Se torna mais fácil, você tem mais informações. Quinari, por exemplo. Como é que foi no Quinari? O Quinari nós fizemos lá, se eu não me engano, acho que Chico Paulo. E Nairi Leite. Exatamente. E o Quinari não foi complexo de se fazer, não, porque a gente teve ali o apoio, né, também das pessoas que residem nessas áreas, né? Aos gestores, os representantes das instituições lá de Senador Guiomar também
viabilizaram a política pública. A área era uma área que estava de domínio do município e não foi de difícil acesso à conversa com os gestores, com a prefeitura. O diálogo foi melhor. Foi melhor e é importantíssimo que esse diálogo ele flua para que a gente possa fazer o trabalho. Bom, nós estamos falando do programa Minha Terra de Papel Passado. Sim. Mas também você criou aí a Minha Igreja. Né? Igreja Legal. Igreja Legal. É. Né? Essa da Igreja Legal, acho que é o marco, né, maior do Interacre, né? Pela complexidade, né? Pelo que se fala da religiosidade. Porque quando você fala a Minha Igreja Legal, você não está falando de um segmento. Não. Você não está falando de uma placa denominacional, né? Que você envolve todas as religiões, uma vez que o nosso país é um país laico. Sim. Não é isso? Com certeza. Como é que está esse programa? O programa Igreja Legal, eu sou um pouco suspeita para falar desse programa. Né? Primeiro porque eu venho, né, de um histórico, né? Minha família toda é envolvida com entidades, né, evangélicas e tudo mais. Então, eu desde pequena, eu ouvia dos meus avós e via também, presenciava, que um dos maiores problemas que as igrejas enfrentavam era a questão dos documentos, né? Você vai acessar um recurso do Estado, você vai acessar um programa social do Estado, você quer receber uma emenda parlamentar, você quer potencializar o trabalho da entidade religiosa, você não consegue se você não tiver o documento. Então, nós levamos esse problema que as igrejas enfrentavam para o governador e a vice-governadora, que também tem um carinho muito especial pelas entidades religiosas aqui do estado do Acre. E, na oportunidade, eles autorizaram a criação do programa Igreja Legal. Hoje, ele já faz parte do PPA do governo. Então, se mudar a presidente, ele permanece. Continua porque é uma política pública. Exatamente, com orçamento para que nós possamos aí fazer o trabalho de regularização das igrejas, né? Isso aí vai possibilitar um grande avanço, né? Acesso a crédito bancário, desenvolvimento de projetos que a igreja, ela, sendo bem sincera, não é? Nós sabemos que ela vai aonde às vezes o Estado não consegue. Aonde a Coca-Cola não chega, né? Exatamente. Você vai lá numa comunidade ribeirinha, você tem lá a igreja. Tem uma igreja lá. Então, a igreja ela tem essa necessidade, né? E o governo do Estado ele compreende o papel importante que as entidades religiosas têm aqui no estado do Acre, desenvolve e decidiu fazer esse investimento e a criação desse programa. Pois é, quando a gente fala da Igreja Legal, e eu comentei aqui a respeito das religiões, né? Não importa a placa denominacional, né? Porque no Quinari, se eu não me engano, vocês entregaram um título definitivo para um terreiro de macumba. Certo. Não foi isso? Não é isso? Foi. E aí, necessário. E aí eu ouvi alguém dizendo, não, mas entregar para um terreiro de macumba. O Estado é laico. O Estado é laico. E quando a gente criou o programa Igreja Legal, né, nós criamos para todas as denominações. De uma maneira geral. Para a igreja evangélica, igreja católica, espírita, né, candomblé, são todas as entidades religiosas que estão sendo beneficiadas. Não é uma única denominação, não é? Claro. São várias denominações. Claro. Por isso que eu falei que não é placa denominacional, né? Não. De igreja. Não é. Presidente, qual é o passo a passo para o cidadão, para aquele interessado em obter a regularização fundiária da sua área? Qual é o passo a passo para ela seguir e chegar a regularizar a sua situação? O primeiro passo, MJ, o possível beneficiário se encaixar no interesse social. Ele precisa ser uma pessoa de baixa renda, porque o Interacre ele trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade social, que não têm condições, né, de arcar por essa política pública.
E também a pessoa, além de se enquadrar nesse interesse social, ela também pode acessar esse benefício através do Interacre, até 5 salários mínimos, né? É possível receber. Aí você se dirige até a sede do Interacre com os seus documentos e um contrato de compra e venda da sua área. Se você não tiver o contrato, lá no Interacre nós temos uma declaração de confrontantes, onde você pega a declaração, volta para a sua área, pede para os seus vizinhos, confrontantes são os vizinhos, né? O vizinho do lado, esquerdo, direito, da frente, atrás, eles assinam testemunhando que você já está em posse daquela área por mais de 5 anos, vão até o cartório, não é? Faz o reconhecimento da assinatura, leva até o Interacre e dali a gente começa a iniciar o processo administrativo de regularização daquela área. Que bom, que maravilha. Bom, eu vou fazer um intervalo comercial e volto já na sequência. Eu tenho certeza que você está gostando da conversa, assim tanto quanto eu. Eu vou para o intervalo e volto já, não saia daí, um instante só, eu volto na sequência. Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 350 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para a sua família economizar muito. Pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. E com o cartão Atacadão, você parcela suas compras em 3 vezes sem juros. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Vou te mostrar porque na Acrejet tem tudo para informática. Aqui você monta seu computador, tem impressoras, copiadoras, multifuncionais e no breaks. O setup game mais descolado você também encontra aqui. Assistência técnica e delivery pelo WhatsApp 99603-4465. Parcele suas compras em até 5 vezes sem juros. Viu só? Vem pra Acrejet, tudo para informática. Avenida Ceará, Centro. Bora, 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 Madeireira Avenida. Bora vender barato pro povo economizar. Bora de procedência, de primeira mão. Madeireira Avenida é madeira de montão, tão. Bora, 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 Madeireira Avenida. Bora vender barato pro povo economizar. Bora comprar madeira de origem sustentável? Bora levar madeira de onde tem quantidade enorme. Televendas Avenida 3223-1769, na Getúlio Vargas, no Bosque. Sua obra é nosso compromisso, então bora! Madeireira Avenida, bora correndo pra lá. Muito bem, nós já estamos de volta depois do nosso intervalo comercial, seguindo com a entrevista com a presidente do Instituto de Terras do Acre, o Interacre, Gabriela Câmara, que muito gentilmente está aqui nos atendendo nessa conversa importante para você, telespectador, para você que nos acompanha pelas redes sociais, ficar sabendo do trabalho que é feito, né, do Interacre. Não é um papel que chega lá na sua casa, né, vai chegar de graça, que ele chega de graça. Não, aqui tem muito trabalho, muito suor, muita dedicação, entendeu? Responsabilidade acima de tudo, compromisso acima de tudo, para esse documento chegar na sua casa. Antes de nós continuarmos com a entrevista, eu quero dizer para você, faça uma visita na troca de óleo do Mambira, lá no Quinari, na Avenida Castelo Branco, 1190, no centro, próximo ao estádio de futebol. O telefone é o 99902-7013. O melhor atendimento e o menor preço da cidade é lá no Mambira, tá bom? Você sabe onde é que fica? Pois é, bem ao lado do campo de futebol, não tem erro. E também, se você quer, usar um óculos de sol bem arrumado, caprichado, óculos masculino, feminino, dá uma passadinha lá, tá, Gabriela? Depois tu vai lá na Ótica Chainan. Ótica Chainan, na Floriano Peixoto, ali ao lado do Corém, tá? O melhor atendimento, tem óculos de qualidade. Está precisando fazer um óculos de grau, uma consulta oftalmológica, vai lá na Ótica Chainan. Anota o telefone aí do WhatsApp e mantenha um contato lá. 3301-5293, tá bom? E aí você fala lá com o Rod, fala com a Gigliane, fala com a Dora e você será muito bem atendido. Muito bem, voltando com o nosso bate-papo, nós... Seguindo aqui com a conversa, qual a diferença
da regularização fundiária urbana e rural? A primeira diferença é a localização. A localização. A urbana é dentro da cidade, né? E a rural é na zona rural do nosso estado, né? A segunda diferença é a questão da complexidade de maior exigência de documentos. A da rural. Da zona rural, exatamente. Que exige muito mais documentos, né? A análise da área ela é um tempo maior, mais complexa. Os atores que são envolvidos para a regularização da zona rural INCRA, e precisa de vários códigos que precisa do INCRA para poder acessar esses códigos, né? Cadastros que precisam ser feitos, e tudo isso leva um pouco de tempo. E também acho que posso registrar também a dificuldade do acesso à área na zona rural, né? Por muitas vezes aí nós nos deparamos, eu tive a oportunidade de participar da regularização da zona rural no Seringal Equidaban, no Alto Acre, fica o Seringal Equidaban. E lá nós enfrentamos bastantes desafios para que a gente possa chegar nas áreas, na poligonal contemplada, para fazer o trabalho de regularização fundiária. Né? Você se depara ali com, às vezes, uma condição precária de chegar no lugar correto. Né? Nós temos que levar marcos para poder inserir os marcos nos lugares corretos. Né? Precisa passar ali muito tempo esperando o GPS localizar o satélite para poder colocar aquele ponto no lugar correto. E fora os desafios, né, de risco de inseto, e cobra e tudo mais, onça, que a gente tem que superar para poder fazer a regularização rural do nosso estado, não é? Mas é satisfatório? É satisfatório, com certeza. É um aprendizado. A regularização fundiária, para mim, MJ, ela tem sido um grande aprendizado. Não só na questão técnica, mas também nos problemas que a nossa sociedade enfrenta. Você ter a oportunidade de conversar com os moradores da zona rural, aquelas pessoas que por muitas vezes não tiveram acesso a essa política pública. Tudo é um aprendizado. A regularização fundiária todos os dias tem uma novidade, tem um ator diferente que precisa ser inserido, tem uma nova fórmula para aquela área. Então tudo é algo novo, todos os trabalhos é uma nova metodologia. Você pode aproximar aqui para nós quantas famílias hoje já foram contempladas com título definitivo? De 2023 para cá, eu acredito que já foram entregues aí cerca de 8 mil títulos definitivos urbanos e rurais. Isso foi um marco histórico para o estado do Acre, né? Até porque nós tivemos um reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça, onde nós fomos convidados a integrar o programa do Conselho Nacional de Justiça chamado Solo Seguro, que possibilitou o estado do Acre ser colocado pelo Conselho Nacional de Justiça como um dos estados que mais entregou regularização fundiária, títulos definitivos. Então, nós conseguimos avançar bastante nesse processo, mas nós sabemos, temos consciência que a regularização fundiária é algo que precisa de uma atenção cada vez mais intensa e especial para que a gente possa atender as pessoas que ainda não foram contempladas. Com ações do governo por meio do Interacre, é possível calcular a economia da pessoa que tem a regularização fundiária da sua terra? Olha, MJ, essa sua pergunta ela é muito importante, porque a regularização fundiária, apesar dela ser um investimento, né, não é um prejuízo, ela é um investimento na nossa sociedade, porque quando ela chega, ela traz desenvolvimento econômico e social, além de outros benefícios que ela traz, né? Um título definitivo, hoje, ele custa cerca de 6 mil a 15 mil reais. Então, vamos fazer aí, digamos, eu falei aqui de 7 mil títulos, vamos multiplicar aí esse valor por esse número de beneficiados, né, que nós temos, né? Depende de 6 a 15 mil títulos, a 15 mil reais. Isso varia da área,
né? Da área que está sendo regularizada, né? Dos técnicos que precisam ser envolvidos, dos equipamentos que precisam estar à disposição para fazer aquele processo, né? Os atores que precisam estar integrando essa atividade conosco, e tudo mais que é envolvido para poder viabilizar essa política pública. Então, eu acredito que seja um investimento do governo que possibilitou essa política pública para que as pessoas que não tenham condições não possam aí acessar, não é? Vamos dizer que milhões de reais. Milhões de reais. Não é? Milhões. Milhões de reais. Milhões de Como reais. eu disse ainda agora há pouco aqui, não é de graça. Não é de graça para o beneficiário. É de graça para o beneficiário. Mas ela não é de graça, né? Porque parte do trabalho profissional, a equipe, né? Gasto com combustível, com hospedagem, com alimentação, salário de servidor. Então, combustível, então carro, equipamento. Ela não é de graça, de jeito nenhum. Qual é a principal missão do Iteracre, mesmo com essas entregas de título, que a gente sabe que a missão é a entrega de título, mas com certeza a missão é socializar. Com certeza. A principal missão do Iteracre, do Instituto de Terras, na minha avaliação durante esse ano que eu estive presidente, é justamente cumprir o que está na Constituição Federal, dar o direito às pessoas da sua propriedade, a segurança jurídica àquela pessoa que está sendo contemplada com o título definitivo, dar acesso a ela a desenvolver economicamente, e ter aquela, às vezes, MJ, é interessante, porque quando a gente vai entregar o título, que a gente chega naquele lote para fazer a regularização daquela área, aquela pessoa, ela registra para a gente que ela trabalhou a vida inteira para ter aquele bem. É mesmo. Então, essa sensação de missão do Iteracre é algo bem importante para o desenvolvimento do nosso estado. Esse trabalho de visita que é feito nas residências, nas localidades, nos lugares mais distantes, faz você ficar mais humano? Faz você ficar mais humano, com certeza, porque você se depara ali com a realidade da nossa sociedade, né? Aí você... Acho que, não te cortando, mas eu acho que aí você percebe a diferença social, né? Percebe muito, claro, a diferença. Fica claríssimo. Fica claríssimo, né? E a gente se depara com outras necessidades, né? Claro que não é só o título, né? Não é só o título. E aí você é uma doença, é um alimento que precisa chegar, é um medicamento, é assistência geral, não é? Que a pessoa está ali naquela situação tão vulnerável que eu não tenho condições de sair e deixar só um título definitivo. Qual foi a tua experiência agora nessa alagação? Em entregar sacolão e pegar um barco e botar uma bota e sair pisando por dentro da água e tal? Qual foi a experiência que você pode contar para nós aqui, essa experiência? Eu tive na verdade, eu tenho um coração já missionário, né? Eu já acompanho a obra missionária faz tempo. A obra missionária já faz um tempo, não é? E para mim, poder participar dessas ações que auxiliam essas pessoas que foram atingidas pela alagação, eu faço com muita alegria no coração, não é? Eu sei das dificuldades que as pessoas enfrentam nesse momento, não é? E acompanhar de perto não é uma atividade extra, é a minha missão, né? Eu gosto de servir a população, eu gosto de servir as pessoas. Então, para mim, é um momento onde eu também não só assisto, mas eu também aprendo muito, né? Com aquela situação que a gente está acompanhando, não só um crescimento pessoal, mas também um aprendizado para a vida toda. Para a vida toda e o que desenvolver, o que as pessoas precisam, né? Quais são os programas para que a gente pode desenvolver, os projetos, para poder atender essas famílias que precisam dessa ajuda. Nesse processo de regularização fundiária, você teve 2 pessoas lá com você
que eu achava muito bacana eles na rua trabalhando. O pastor Zé Alconde, meu amigo. Entendeu? Meu amigo particular. Entendeu? Que eu dizia, agora tu vai emagrecer, cidade, tu andar, entendeu? E o outro foi o pastor Ailton. Pastor Ailton também está integrando com a gente. Pastor Ailton Ayala, e também, de vez em quando, encontrava ele pelo meio da rua e tal. Eu digo, olha, vocês estão fazendo o correto agora, entendeu? É verdade, pastor. Nós temos na nossa equipe alguns pastores que integram lá conosco, né? E também integram esse programa, legal, que é o programa Igreja Legal. Muito bacana. Como o Iteracre está promovendo o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental do Acre por meio de suas atividades? Na verdade, o Iteracre, ele faz regularização fundiária. A regularização, ela tem um trabalho de georreferenciamento e cadastro que eu acabei de falar aqui, que é o que contribui, né, para esse controle ambiental, né, que possibilita identificar as pessoas que estão fazendo irregularidades, né, no meio ambiente, nessas áreas, para que a secretária de meio ambiente, né, que é a nossa querida Júlia, possa aí estar atuando em parceria com a regularização fundiária. E isso é bom? Muito bom, com certeza, porque aí reduz, intensifica a fiscalização, né? Reduz aí o desmatamento dessas áreas, né? Esse trabalho que é feito pelo Iteracre, ele resulta num banco de dados, né? Um banco de dados. Um banco de dados, é isso. Por exemplo, se acaso você queira saber sobre a quantidade de pessoas lá vamos supor que lá em Santa Rosa do Purus, não é? Não, lá no Iteracre tem os dados. Tem os dados. Puxa tudo direitinho, não é isso? Tem os dados das pessoas que estão em áreas que são de responsabilidade do Estado. Tem todos os dados. Tem todos os dados. Agora, presidente, a gente conversando ainda lá no princípio, logo da nossa conversa, a senhora comentou de que o Acre é um estado que detém ainda uma grande quantidade de terras da União. Sim. Me lembro que, se eu não me engano, foi no governo do governador Binho. Governador Binho. Ele fez um desmembramento das terras do Acre e das terras da União. Ele fez um gel referencial e conseguiu fazer uma separação. E em municípios como, por exemplo, Epitáciolândia, lá na área de fronteira, sim, ele entregou à época para o prefeito Zé Ronaldo, ele entregou ali um mapa, né, onde o prefeito podia utilizar a terra e aonde ele não podia. Entendeu? Eu acho que esse mapeamento, aí eu quero saber da sua opinião, esse mapeamento ele pode nortear o restante do nosso estado, saber para quando o prefeito, por exemplo, porque na prefeitura as pessoas procuram muito por terra, não é? Quer dizer, quem não tem terra, quem não tem onde construir, vai lá na prefeita e diz: prefeita, eu preciso, um exemplo aqui, prefeita, eu preciso de um pedaço de terra para mim construir minha casa, não é? Há muito essa questão. E esse mapeamento, ele norteia isso? Olha, MJ, eu posso falar do tempo que eu estou como gestora, não é, em relação a esse mapeamento. O Acre, ele precisou, não é, fazer uma reformulação desses mapeamentos. E lá no Iteracre nós temos áreas, né, e temos identificado as áreas que são da União, as áreas que são do nosso estado, as áreas que são do INCRA. E essa organização de identificação dessas áreas a gente começou a fazer após o governo Gladson Camelim. Então, o que ficou para trás, eu não tenho como te dizer, porque eu não integrei. Entendi, porque não ficou também como política pública. Não ficou como uma política pública, não é? E nós não tivemos essas informações. Acesso a essas informações. Mas eu posso te garantir que de 5 anos, né, para cá,
nós já estamos bem avançados na identificação do domínio dessas áreas. Legal, muito bom. Por isso que eu lhe fiz essa pergunta, porque eu, na época, eu trabalhava com o prefeito Zé Ronaldo. Olha. Eu era secretário de comunicação do prefeito Zé Ronaldo e nós recebemos esse mapa, né? E em seguida ele entregou para nós em Itaçolândia e estava seguindo para Brasileia para entregar em Brasileia, fazer a entrega desse mapa. Né? Então eu acho que ao longo do tempo essa informação, né, como não era política pública, né? Até porque eu acho que nessa época quem fazia regularização fundiária aqui no estado do Acre era o INCRA. Isso. Né? Não era o Iteracre ainda. Não era o Iteracre. E eu acho que também partia do ponto de que os limites da terra de cada município para cada município tinha uma quantidade de terra, né, pública da União, separada tanto do Estado quanto da União, em que poderia ser ocupado na área rural e também na área urbana. Acredito eu que fosse por causa daquilo, porque é aquilo que eu disse. Há muitas invasões, né? Era muita invasão, era invasão disso, era invasão daquilo. Né? Se movimentava ainda muito. Temos bastante. Mas diminuiu, né? Diminuiu bastante, né? Porque se a gente for falar dos anos 90, dos anos 90 para cá, né? Teve muitas invasões. Teve, né? É verdade. Era invasão de fazenda, era invasão disso, era invasão daquilo, né? E houve uma diminuição, né? Houve um controle, não é? Um controle dessas áreas que foram invadidas, né? Sim. Ainda acredito que nós ainda temos muitas coisas a superar em relação a esse tema, essa pauta de invasão aqui no estado do Acre. Presidente, quais os principais planos futuros do Iteracre? O que vem aí pela frente? O que o nosso telespectador, nosso internauta que está nos acompanhando agora pode dizer assim, não, mas o Iteracre já usou tudo que tinha. Não usou tudo que tinha, vem coisa nova por aí. Com certeza o Iteracre hoje ele é composto por uma equipe de jovens, né? E jovem, você sabe que a cabeça do jovem A minha cabeça, então, se fala. Eu imagino. E o que nós fizemos? Nós juntamos a energia, né, a disposição da juventude com a experiência dos servidores que já estão no Iteracre há muito tempo, não é? E conhecem já toda a realidade de cada etapa do Iteracre. E com certeza aí nós vamos ter um 2024 bastante inovador na regularização fundiária aqui do nosso estado, tendo em vista as parcerias que nós estamos criando, não é? Que estamos reconstruindo, e também as buscas que nós estamos fazendo lá no governo federal, que também vai potencializar bastante o trabalho do Iteracre, porque o estado ele fez um investimento significativo na regularização fundiária. O Iteracre ele trabalha com recursos próprios do Tesouro do Estado. Mas nós sabemos que a demanda é gigantesca e só o Estado não vai conseguir resolver. Não vai conseguir. Precisa dos parlamentares, né, que destinem recursos, precisa dos programas do governo federal para acessar recursos destinados para regularização, precisa de uma equipe empenhada, como você falou, e o nosso plano para o ano de 2024 ele é bem ousado. Nós temos aí como meta entregar nesse ano de 2024 mais de 10 mil títulos definitivos. Opa, uma meta diferente do que foi em 2023. Em 2023 nossa meta era 5 mil títulos. Né? Entregamos 8. Superamos as metas que nós estabelecemos. E este ano é 10 mil? Esse ano é 10 mil títulos, onde nós vamos contemplar o Alto Acre e há cerca de 2 municípios que ficaram de fora no Juruá, que também vão ser contemplados. Legal. As parcerias que foram construídas agora, articuladas pela senhora e a sua equipe lá em Brasília, junto à bancada federal, do nosso estado, de senadores, essas parcerias têm uma previsão de quando elas começam por exemplo, a cair no caixa do estado? Já começaram? Já começaram, né? Nós estivemos ali conversando com os senadores da República, do nosso estado, e eles prontamente destinaram
emendas, né, parlamentares para o Instituto de Terras, e agora nós já vamos começar, por exemplo, a trabalhar com emendas do senador Alan Rick, né? Já temos emenda do senador Márcio Bittar. A bancada federal também vai estar destinando um recurso para o desenvolvimento das nossas atividades. E nós conseguimos apresentar o nosso plano de trabalho de 2024 para o secretário executivo de Assuntos Federativos do Brasil, que é a pessoa responsável por liberar recursos para os estados, né? Foi designado pelo atual presidente da República para atender o Instituto de Terras do Estado do Acre. Olha que bom. Boa notícia essa, hein? Muito boa. Muito boa notícia. Inclusive, quero aproveitar aqui de público, tá? Já lhe convidar para a senhora vir na rádio aqui com a gente, falar sobre isso. Com certeza. Falar sobre esses assuntos, porque interessa a população, isso é de interesse público. Sim, quero até... precisa saber disso. Quero agradecer, porque levar a informação é muito importante. Nós precisamos gerar essa informação e fazer com que essa informação chegue, né, lá na ponta, nos interessados nisso, né? Com certeza. Porque, como nós estamos falando de legalização fundiária, né, cada cidadão tem um terreninho ali, um lote que precisa de documento, né? Precisa de documento. Legalizado. E essas articulações de captura de recursos, elas vão possibilitar o maior alcance de beneficiários, né? Sim, com certeza. Para nós encerrarmos a nossa entrevista, como é que está a situação da legalização fundiária das terras tradicionais dos nossos índios, dos nossos indígenas? Há um trabalho voltado para isso? Na verdade, esse trabalho ele vai ser feito juntamente integrado com a Secretaria de Indígena, né? Que foi Secretaria Nacional, né? Exatamente. Então, e a estadual. E a estadual, né? Nós temos uma secretária, não é, representante dos indígenas, e ela está trabalhando nesse plano de regularização dessas áreas indígenas, e nós executamos esse trabalho que ela... Vamos fazer um levantamento primeiro. Sim, nós executamos o plano de trabalho organizado pela Secretaria Indígena, né? Que bom, porque isso vai facilitar também a vida dos povos indígenas, né? Sim, além de trazer também benefícios, não é? Recursos e outros acessos a políticas públicas, programas do governo federal, não é? Recursos internacionais, não é? Vai abrir um leque de oportunidades, né? Vai abrir um leque de oportunidades, com certeza. Presidente, a senhora tem mais alguma coisa a acrescentar nessa nossa conversa? Fique à vontade. Eu só queria agradecer primeiro o meio de comunicação que abriu as portas para a gente debater essa pauta que é muito importante para o desenvolvimento do nosso estado. Agradecer o apresentador MJ. Estamos juntos. Por esse trabalho jornalístico incrível que tem feito. Já tive a oportunidade de tê-los de estar com ele em outros meios de comunicação. Sempre foi um excelente profissional, responsável, competente naquilo que se propõe em realizar. Mas eu também preciso agradecer o governador Gladson, né, por me confiar essa missão de representar o Instituto de Terras do Estado do Acre e tornar o nosso estado, tirar as pessoas da condição de posseiro e dar para elas o direito à propriedade, à segurança jurídica, que é uma missão muito importante. Tudo passa pela regularização fundiária. A regularização fundiária integra em várias pastas do governo, em várias pautas, então realmente é uma missão bastante honrosa e que tem me agregado e me feito crescer muito como profissional e pessoa. Mas eu também quero o último agradecimento, que é a minha equipe, a equipe do ITER Acre, que vão estar com certeza aí compartilhando, curtindo, comentando, que são os grandes realizadores dessa política pública. Um gestor não faz nada sozinho. Claro. Né? Então eu tenho lá no ITER Acre uma equipe extremamente comprometida com a causa, que compreende a missão deles, né? Que é levar essa política pública, e eles não medem esforços
nossa diretoria técnica, nosso cadastro, o responsável pelo transporte. Não tem dia nem hora. Não tem dia e nem hora. Às vezes eles sacrificam os finais de semana, os feriados de estar com as suas famílias para poder nós cumprirmos as nossas metas e as missões que são designadas para nós ali através do governador. Então, a todos os nossos integrantes do Instituto de Terras do Estado do Acre, meu muito obrigado, vocês são incríveis. Pronto, show de bola, conversa com a presidente do Interacre. Segure um pouquinho aí que a gente vai fechar aqui o nosso programa. Antes de fechar, eu quero trazer aqui um comunicado. O Núcleo de Educação do município de Senador Guiomar está comunicando que as matrículas estão abertas na EJA. Atenção, população de Senador Guiomar. Estão abertas as matrículas para a educação de jovens e adultos, EJA, na rede estadual. Procure as escolas urbanas Santo Isidório e Veiga Cabral ou a Escola Rural Elzira Angélica, no assentamento Pirandirã, e garanta a sua vaga. Dê continuidade aos seus estudos e realize-se profissionalmente. Olha que oportunidade, viu, gente? Aí para você que ainda não terminou os seus estudos, a oportunidade está sendo ofertada por meio do programa de jovens e adultos, o EJA, ou a EJA, como queira. Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado, Gabriela Câmara, presidente do Instituto de Terras do Acre. Foi um prazer receber a senhora aqui, tá certo? E nós estamos indo embora, tá? E a gente volta no próximo programa, na próxima edição, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau, gente.